Canedinho, eu queria falar do Flamengo, Flamengo e Bahia, jogo interessante que a gente teve nesse sábado, porque são dois times muito bem treinados, que a gente gosta de assistir. Eu acho que ficou provado que eu venho falando aqui que o Arrascaeta não é meia, né? O Arrascaeta é atacante. E, de novo, a gente viu que o Arrascaeta é um cara que chega para meter gol, chega dentro da área hoje carregando bola, assim, ele está numa função completamente diferente que o Felipe Luiz arrumou para ele, está cada vez mais provado de que Artilheiro do ele Brasileirão. tá com 7 gols, né? De que ele é atacante. E funciona porque, cara, o Flamengo, diferente do Corinthians, estava falando agora há pouco, o Flamengo tem nas pontas jogadores que criam oportunidades, né? O Michael sempre cria uma oportunidade, consegue entrar na área, cruza bem a bola também. O Bruno Henrique ajuda muito quando tá jogando. Então, assim, ele tem opções. Só que, cara, até eu tava falando de botar o Memphis na meia, né? O Flamengo não precisa botar o Arrascaeta de novo na meia, entendeu? O Arrascaeta pode jogar lá na frente porque a bola vai chegar, tem um negócio melhor. Teve um momento do jogo, cara, que o Flamengo chegou a ter 79% de posse de bola. O Bahia estava praticamente inteiro reserva, né? E foi lá para jogar no contra-ataque. Mas chama a atenção do Bahia, outra coisa que eu já vinha falando do Palmeiras, e o Bahia faz igual, que é, mesmo com o time mesclado, mesmo com o time reserva, o time sabe jogar. O time tem um plano e o time executa o plano. Se os caras obedecem, você vê que eles sabem o que eles estão fazendo. Não, vamos jogar hoje no contra-ataque contra o Flamengo? Vamos jogar hoje no contra-ataque contra o Flamengo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando faz as substituições depois, lá na frente também o time melhora. O Bahia é intenso e é obediente. Né? O time tá bem treinado, cara. É um time que hoje, você, como antigamente, eu já falei isso uma vez, você vai pegar o Bahia, você relaxava? Falava, o Bahia sobe e desce, né? Hoje em dia você vai pegar o Bahia, assim como o Fortaleza, você já sabe que, pô, não é aquela moleza a mais. Né? Já Tem, um, o negócio mudou. tem uma estatística aí que compete um pouco aí com a sua frase, que é Flamengo versus Rogério Ceni. Mas isso aí vai cair, mas assim, isso é muito atípico também. Muito, Cara, mas 16 jogos, não tem nenhum empate. empate. Não tem um empatezinho. Não tem um empatezinho, mas é um azar, assim, isso é muita zica, né? Não é possível. Não tem um empatezinho para ele falar. E mesmo assim, não foi o jogo ideal pro Flamengo, eu achei. Não era um jogo confortável. Não era um jogo Não foi o confortável jogo pro Flamengo. ideal para nenhuma das duas partes. Até a gente depois entra num outro tema, que foi tema na coletiva do Felipe Luiz, foi tema na coletiva do Mano Menezes no Grêmio também. Como a sequência está matando também os times, um pouco Então. do nível de futebol. Eu achei um jogo Mas, ó, muito ruim. Mas também impactado por isso, por todas essas dificuldades. O Flamengo, no primeiro tempo, tem que fazer 2 substituições por lesão. por duas. Né? Então, quando o Laifinho falou aqui também nessa live que o Flamengo ia chegar, o Flamengo estava exagerando na fisicalidade, que era legal de ver, mas que no calendário desse jeito e com nossos elencos aqui é muito difícil de você jogar desse jeito que o Felipe Luiz queria, que é muita intensidade. 2 lesões no primeiro tempo não é normal, não pode acontecer. Então ele perdeu o Alan e o Eric. Pois é, no primeiro tempo. E o Eric, posterior da coxa, né? Ele ficava apertando o posterior da coxa. As duas também. O Alan também sentiu antes então, os caras estão caindo. pintas de lesões que provavelmente vão até o Mundial agora, né? Então, os caras estão caindo, cara. Tá? O jeito de jogar do Flamengo é muito extenuante. O Felipe Luiz já assumiu isso. Quando eu falei, ficaram me xingando na internet. Mas o Felipe Luiz já assumiu isso aí, que é extenuante pra caramba. Você soma isso. Viagem de avião de 7 horas pra Venezuela, pra Bolívia, pra não sei o quê. Pô, os caras estão no limite físico. E a própria expulsão do Gerson, eu acho que assim, ela não é que só aquele lance, que é um lance claro para expulsão. Ela começa nessa lesão. Ela começa quando você começa a descaracterizar o meio-campo para fazer um monte de remendo e esconder as falhas. E o Gerson vai parar numa posição que não é a dele. Ele não tá mais jogando ali. Ele foi recuado, né? 2 vezes, né? Então, assim, a gente estava vendo o Flamengo jogar com Eric de la Cruz em linha, que eu sempre falei para vocês, que eram 2 volantes mesmo, quase 2 número 5 em linha. Às vezes não saía, mas eles ficavam em linha aqui para defender uma segunda bola. E o Gerson podia sair e flutuar e jogar mais. Quando machuca, foi o Alan que machucou primeiro, né? Machuca o Alan, aí o Gerson é obrigado a descer para fazer a dupla com o Eric. Aqui. Aí machuca o Eric, ele vai para a posição do Eric. Então ele começou como aquele 8 flutuante, quase 10, e terminou como 5. Aí assim, já cansado pra caramba, morto, ele vai por cima da bola e é bem expulso. Né? Eu achei que a expulsão não tem nem o que discutir. Mas essa expulsão dele começa lá nas lesões, porque ele vai para uma posição que não é a dele e no final do jogo ele já está tão cansado e morto
que ele deu um bote lá, e na hora que ele dá o bote, não sei se vocês repararam, a câmera vai no rosto dele, ele já sabe que ele fez besteira. Ele já faz, ai, ele bota a mão na cabeça assim do tipo, puta, errei tudo, errei o tempo. Era de um cara cansado, certo? O que você acha, Canedinho? Sim, sim. Não, bem expulso, merecido. Chama atenção também o fato do Pedro só ter entrado aos 30 e tantos do segundo tempo. Tá, o Pedro estava cotado, coitado. Eu escalei até o Pedro no meu cartola, né? E muita gente também colocou. O Pedro já tinha sido poupado no intervalo. É verdade, e aí outro foi jogo. até uma questão tática, né, na Libertadores. E o Pedro só entrar também aos 30 e tantos do segundo tempo foi estranho, mas aparentemente uma estratégia também tática ali do Felipe. E o Pedro talvez não esteja ainda no seu auge físico normal, né? Também está voltando de lesão gravíssima há pouco tempo. E ele ainda não teve aquela lesão muscular pós-lesão de joelho. Mas estão poupando ele bem, estão segurando ele legal, né? Que é diferente do Santos. Que e aí, poxa, o Bruno Henrique foi até um tema também na coletiva do Felipe Luiz, porque o Bruno Henrique fez um trabalho espetacular, eu acho que foi essa a declaração do Felipe, mas abafando, saída de bola, importunando, enchendo o saco. Com a bola no pé, o Bruno Henrique não consegue entregar um trabalho de 9. Não consegue. O Bruno Henrique não é. E o Juninho é um jogador também de características diferentes. Quando ele é utilizado ali. Então, essa é uma lacuna no elenco do Flamengo, se é que a gente pode chamar, mas não tem um ai para falar do elenco do Flamengo comparado aos outros. Mas quando a gente vai analisar as opções em si do Flamengo, acho que falta ali uma característica semelhante ao Pedro e mais jogadores que joguem por dentro, né? Porque tem muito ponta. Tem muito ponta no elenco do Flamengo. Tem só uma curiosidade da expulsão do Flamengo, do Gerson, que é... Não é possível mão, tá? Não, pode jogar. Tudo limpo na área. Vai. Só uma coisinha que eu queria mostrar. Cartão amarelo. Segura, tá? Segura. Tá bem, ok. Cartão amarelo pro Gerson. Por pisar aqui, beleza. Tá. Tem velocidade normal? Pra mim tem dobra de articulação. Daronco, né? Não, houve. É o Daronco, mas essa é que eu gosto. Pra mim tem dobra de articulação, tá? Pra mim tem dobra de articulação. Essa é a regra agora? Fisioterapeuta. Agora tem um fisioterapeuta. Tem que ter um médico no VAR agora. Fala, ó, possível lesão de colateral medial, hein? Melhor chamar. Metatarso, hein? De onde os caras tiraram isso? Pra mim tem dobra de articulação. Ele fala mais de uma vez Dobra depois. de articulação, tá? Visão temerário pra mim, número 8. Tudo bem. Tudo bem. Foi. Mas dobra de articulação, pra mim, é novidade, tá? Essa aí eu não conhecia do VAR. Sobre a arbitragem, assim, não dá pra reclamar muito. Eu acho que o Daronco foi super bem, porque o VAR não pareceu mais magro? Eu achei que ele tá muito mais magro. Acho que Daronquinho Olha entrou no Ozempic, hein? Tá no... Daronquinho entrou no Ozempic, bonito, hein? Não, achei ele bem mais em forma, bem mais magro. Só que ele ainda, eu acho que ele ainda fala muito. Assim. O Daronco é um cara que toda vez que você vai conversar com ele ou reclama com ele, vem um áudio de WhatsApp de 5 minutos. Pô, Daronco, foi falta ali. Ele... Aí, áudio, 5 minutos e 36 segundos. Vamos ver o que o Daronco vai falar aqui. Pô, ele ainda segura bastante o jogo, tá segurando menos, mas segura bastante. Achei que ele foi extremamente bem de não ter dado o pênalti. O VAR fez o trabalho do VAR. Assim, eu não acho que o VAR tenha tentado achar. O VAR ficou olhando lá, era um lance difícil. O VAR falou, cara, pega na mão, mas o cara tá meio caído, deixa o árbitro decidir. Chama o árbitro e o árbitro decidiu. Achei normal, assim. Mas o problema é que quando você soma o tempo que demorou, mais o Daronco, que segura muito o jogo, pô, é o pior jogo possível pro Bahia, que tava com 1 a mais e podia ter empatado o jogo, né? Então a reclamação do Rogério é nesse sentido, de que o tempo é gasto demais. Ó. Nos minutos finais da partida, o Bahia ficou com um jogador a mais durante 18 minutos. E mesmo nesse período não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade de gol. Ao que você acha que faltou ao time para conseguir aproveitar essa vantagem numérica e criar mais oportunidades e poder empatar o jogo? Primeiro aos 10 do árbitro que ele segurou, que foi 13 de acréscimo, porque segurou muitos minutos no chão. Segundo, a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois que ele já tinha levantado a Concordo. Faltou coragem mesmo. Placa. Então, assim, desses 18 que você falou, né, que foi 40, 85, né? Mais ou menos uns 60% dele foi de jogo parado. O do Rossi, que ele é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E também, porque no momento que é expulso nós não tínhamos mais trocas, né?
Isso é verdade, é uma boa análise dele. Ele já tinha trocado todo mundo, tava com 2 zagueiros, não tinha mais o que fazer. Mas olha o número aqui, ó, de Flamengo e Bahia. Bola rolando, 54 minutos e 40 segundos de bola rolando. O Flamengo teve mais posse, né? 33 contra 21, botei ali quebradinho. Mas o jogo ficou parado, 51 minutos e 20 segundos. É muito tempo. isso? É muito tempo, é muito tempo. Quase metade, né? É. O É muito número tempo, sim. ideal ali para a FIFA são É 60, né? 60, só que 60 de 90. É Então isso. é uma proporção diferente, né? A gente está falando aqui de 105 minutos, 106 minutos, né? Na soma. Pelo amor de Deus. Por isso que também fica a sensação de jogo ruim. Aham. Não foi um Muito jogo tempo legal, parado, porque tudo é isso, não demora tem muito. jogo. É isso, Não tem demora jogo. muito. E a gente tem que fazer também o nosso meia-culpa, né? Que eu vivo insistindo com vocês. Acho que quando eu for falar de Palmeiras e São Paulo, a gente pode até fazer esse meia-culpa, mas os jogadores e as comissões técnicas também não ajudam o jogo a andar, certo? No geral. Porque cada reclamação que, assim, pô, cara, na boa, assistente técnico tem que calar a boca, cara. Preparador físico tem que calar a boca. Preparador de goleiro, tá lá, cala a boca, pô, não enche o saco. Os caras aí ficam fazendo revezamento na área técnica, o juiz tem que sair lá da lateral direita pra vir aqui dar um cartão amarelo pra um cara que você nem sabe o nome do teu time. Você nem sabe quem ele é. Quantas vezes acontece? Cartão amarelo pra quem aí, fulano? O cartão amarelo foi pro assistente do auxiliar do não sei o que lá, do treinador de goleiro. Pô, cara, cala a boca, não enche o saco. Aí depois não adianta reclamar da arbitragem. Tá na área técnica enchendo, só devia ter o técnico na área técnica. Ninguém podia falar. É o seguinte, assistente técnico levantou, vermelho, tchau, imediato, na mesma hora, acabou, não pode falar. Falou, tchau. A gente perde muito tempo falando com... Cultural. não sei o que, diretor de futebol. Pá, puta coisa chata, cara. Aí vai reclamar do árbitro. Porque ele tem que sair lá do outro lado, vai vir aqui, acabou. Você acabou. Então os caras não ajudam também. Porque só nisso aí já vai 2 minutos. De você sair lá do outro lado do campo pra conversar com um cara do teu time que você não sabe nem o nome, velho.